Querido irmão, graça e paz. O audiolivro de hoje é Expulsarão Demônios. O que você precisa saber acerca de demônios, os seus inimigos invisíveis, de Derek Prince. Curta, se inscreva e compartilhe o canal para que mais vidas possam ser abençoadas. E vamos à leitura. 7. Habitará o Espírito Santo num vaso impuro? Os cristãos que colocam esta pergunta, tal como aqueles que perguntam se os crentes podem alguma vez precisar de ser libertos de demônios, normalmente sugerem, pelo seu tom de voz, que a resposta tem que ser, obviamente, não. No entanto, ao contrário daquilo que muitas pessoas pensam, a resposta a esta sétima e última pergunta é sim. O Espírito Santo habitará num vaso que não está totalmente puro, desde que ele tenha sido concedido o acesso à zona central e de controle da personalidade humana, o coração. O rei Davi é um ótimo exemplo deste fato. De acordo com o registro de 2 Samuel 11, Davi era culpado dos pecados de adultério e homicídio. Primeiro cometeu adultério com Batseba. Depois tentou assassinar o marido de Batseba, Urias. Davi foi sem dúvida grandemente desonrado por estes 2 pecados. No entanto, quando Natã, o profeta, o confrontou com seus pecados, ele arrependeu-se. Mais tarde, com uma amarga angústia, orou ao Senhor: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Salmo 51, 11 e 12. As palavras proferidas por Davi na sua oração são significativas. Ele pediu a Deus para tornar a dar-lhe a alegria da sua salvação, mas não para tornar a dar-lhe o Espírito Santo. Em vez disso, ele pediu a Deus para não retirar o seu Espírito Santo. Davi tinha perdido a alegria da salvação e orou para que ela lhe fosse restaurada, mas ele nunca perdera a presença do Espírito Santo. Por mais espantoso que possa parecer, o Espírito Santo permanecera nele apesar dos pecados que ele cometera. Devido ao fato de que Deus não tinha retirado o seu Espírito Santo, Davi ainda se pôde arrepender. Ele não se poderia ter arrependido sem a exortação do Espírito Santo. Por outro lado, se Davi tivesse rejeitado o incitamento do Espírito Santo, é quase certo que Deus lhe teria retirado o Espírito. Esta é uma evidência clara e bíblica de que, em certos casos, o Espírito Santo pode habitar num vaso impuro. Todos os cristãos nascidos de novo e cheios do Espírito devem agradecer a Deus por esta demonstração da sua misericórdia e graça. Sem ela, somente alguns de nós é que teriam a esperança de que o Espírito Santo permanecesse em nós. Tal como Jesus deixou claro em Marcos 7, 21 e 23, o adultério e o homicídio não são os únicos pecados que nos contaminam, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Vamos concentrar-nos durante alguns momentos em 5 dos pecados da lista de Jesus: maus pensamentos, avareza, engano, soberba e loucura. Há mais de 50 anos que estou ligada a cristãos e não consigo pensar num só que eu pudesse nomear e dizer com confiança: esta pessoa nunca foi culpada de nenhum destes pecados. O mesmo se aplica a mim próprio. Ainda assim, na sua misericórdia, Deus não retira o seu Santo Espírito de nós. Ele continua a habitar em nós, apesar de estarmos contaminados. Mas, ao mesmo tempo, ele contende conosco, constantemente, para que nos arrependamos. Estou grato pelo fato de o Novo Testamento não descrever um conjunto de conceitos e valores idealista e realista dos cristãos. A luta contínua contra o pecado.
Paulo desafiou os cristãos para levarem uma vida de separação e santidade. Por isso, saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo. E eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. 2 Coríntios 6, 17 e 18. Mas Paulo continua imediatamente a seguir. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. 2 Coríntios 7:1. Paulo disse: purifiquemo-nos. Deus não vai fazer a purificação por nós. Temos a responsabilidade de fazê-la nós próprios. Temos de usar os meios da graça que Ele providenciou, confessar os nossos pecados, arrependermos-nos e preencher as condições de Deus para o perdão e a purificação. Devemos também refletir nas palavras de Paulo: purifiquemo-nos. Apesar de ser um grande apóstolo, ele incluiu-se a si próprio no grupo daqueles que necessitavam de ser purificados. Ainda assim, o Espírito Santo continuou a habitar em Paulo e nos cristãos, a quem ele se dirigia, apesar de não estarem completamente puros. Paulo foi firme em relação ao nível de santidade de Deus, mas deixou igualmente claro que ele próprio ainda não tinha atingido esse nível. Em Filipenses 3, 12 e 15, descreveu a sua busca pessoal por santidade. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não podemos fazer melhor do que seguir o exemplo de Paulo, reconhecer a nossa necessidade de sermos purificados, virmos perante Deus para a alcançar e depois prosseguirmos, para atingir o nível que Deus fixou para nós. Devo realçar que não tenho qualquer intenção de baixar o nível de santidade fixado por Deus. Esse nível está estabelecido para sempre e é imutável, mas temos de ser honestos e realistas acerca do nível que a maior parte de nós conseguiu atingir em relação ao nível de Deus. O tipo de ensino que afirma que todas as áreas da vida de uma pessoa têm de estar completamente puras para que o Espírito Santo possa habitar nessa pessoa, pode produzir uma de duas consequências indesejáveis. Pode dissuadir alguns crentes de buscarem o derramamento do Espírito Santo, uma vez que dizem para si mesmos: nunca serei capaz de atingir esse nível. Ou então, esse tipo de ensino pode pressionar outras pessoas que tenham recebido o batismo do Espírito Santo a entrar numa espécie de hipocrisia de autojustiça. Começam a pensar mais ou menos assim: eu devo ter sido perfeito para poder ter recebido o Espírito Santo. Por isso agora tenho de continuar a ser perfeito a todo momento. O resultado é um estilo de vida cristão fingido. Essas pessoas perdem ainda o controle do seu temperamento, mas chamam-lhe indignação justa. Criticam ainda o seu pastor ou os seus irmãos cristãos, mas chamam-lhe discernimento. Entregam-se aos seus apetites físicos, mas justificam-nos dizendo: todas as coisas são lícitas. Temos de nos lembrar que o Espírito Santo é também o Espírito de verdade. Ele alegra-se quando somos honestos acerca de nós mesmos, ainda que isso magoe o nosso orgulho. Por outro lado, ele entristece-se quando nos escondemos por trás de uma fachada religiosa. Neste momento, pode perguntar: está a querer dizer que Deus não requer nada daqueles que recebem o Espírito Santo? Claro que não, mas precisamos de ter a certeza de que sabemos que requisitos são esses. O requisito divino. No livro de Atos, podemos ver um precedente divino.
a experiência dos gentios na casa de Cornélio, os quais receberam o Espírito Santo quando Pedro os visitou. Vê Atos 10, 24, 48. Estes não eram judeus que procuravam seguir a lei de Moisés, eram gentios. E aquela foi provavelmente a primeira vez que qualquer um deles ouviu o Evangelho. Apesar disso, o Espírito Santo caiu sobre eles e começaram a falar em línguas. Seria irrealista pensar que todas as áreas das suas vidas tinham sido alinhadas segundo o padrão de Deus. Apenas através dessa experiência, ou que tivessem sido completamente libertos da contaminação do seu passado de gentios. Mesmo assim, Pedro ordenou que eles fossem batizados, reconhecendo desse modo o seu direito a se tornarem membros da Igreja de Cristo. Mais tarde, falando acerca dessa experiência, Pedro disse: "E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando seus corações pela fé." Atos 15, 9. Aqui está uma vez mais o requisito essencial para receber o Espírito Santo: um coração purificado pela fé. Salomão aconselha-nos: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, 23. Tudo o que fazemos e o modo como vivemos procedem de uma fonte, o coração. É característica da natureza prática de Deus o fato dos seus propósitos redentores começarem com o coração. Assim que ele purifica o coração, ele começa a trabalhar a partir daí através da sua graça santificadora, até trazer toda a personalidade sob o controle do seu espírito. Será que isto acontece imediatamente? Vamos prestar atenção a Hebreus 10:14. Porque com uma só oblação, sacrifício, aperfeiçoou Jesus para sempre os que são santificados. O autor usa o pretérito perfeito para descrever o sacrifício de Jesus. Ele aperfeiçoou. É algo concluído e completo para sempre. Não é necessário acrescentar-lhe nada, e nunca se poderá retirar-lhe nada. Por sua vez, ao descrever o processo de santificação, o autor emprega um tempo progressivo. Estão sendo santificados. Tornar-se santo é uma apropriação progressiva daquilo que já foi posto à nossa disposição através do sacrifício de Jesus. Neste processo, o Espírito Santo é o nosso ajudador, tal como seu título indica. O Espírito Santo é realista em relação às nossas falhas. De um modo amável, ele chama-nos a atenção para os nossos erros e pecados e ajuda-nos a mudar. Por vezes, ele pode confrontar-nos de uma maneira poderosa, mas ele nunca nos condena. Este realismo acerca da luta contínua dos cristãos contra o pecado é apresentado com firmeza no Novo Testamento. Em Hebreus 3,13, o escritor diz: "Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado." Em Hebreus 12:1, o autor fala novamente acerca do pecado que tão de perto nos rodeia. E no versículo 4 diz: "Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado." A luta contra o pecado faz entre a vida e a morte. Não é vergonhoso admitir que o pecado ainda opera nas nossas vidas. Muito pelo contrário, o grande perigo reside na nossa recusa em admiti-lo, o que nos deixa vulneráveis perante as tentações quando elas vêm. Se o Espírito Santo tivesse de esperar até sermos aperfeiçoados para poder habitar em nós, seria como um professor que diz para os seus alunos: "Só começo a ensinar-vos quando tiverem passado nos exames." Os seus alunos responderiam: "Mas professor, não é isso que nós precisamos. Nós precisamos que o professor nos comece a ensinar agora, para que aprendamos o que temos de saber para passar nos exames. Nós precisamos do Espírito Santo agora, para que a sua ajuda esteja continuamente disponível, para podermos triunfar sobre o poder do mal e alcançar o nível de santidade requerido por Deus." Lidar com demônios é uma área específica, na qual precisamos da ajuda do Espírito Santo. Ele não retém a sua ajuda, se discernir que há demônios em nós. Pelo contrário,
Ele vê a nossa necessidade mais nitidamente do que nós e dá-nos o poder para os expulsar. Por causa da sua compaixão por nós, Ele está disposto a fazer de nós a sua morada e a trabalhar conosco para estabelecermos a vitória de Cristo sobre todo o poder do inimigo. O nosso progresso depende do nosso grau de cooperação com o Espírito Santo, que está em nós. Quero realçar novamente que o Espírito Santo não vem habitar em nós porque já somos perfeitos. Ele vem ajudar-nos para que nos tornemos perfeitos. Certo é que o Espírito Santo não nos vai ajudar na nossa luta contra os demônios, se pretendermos continuar a viver em pecado. Mas se reconhecermos os nossos pecados e nos arrependermos com sinceridade, Ele vai lutar conosco contra os demônios que nos escravizam. Com a sua ajuda, vamos ser capazes de expulsá-los e ser libertos. Purificando o vaso. No testemunho que se segue, uma participante de um congresso em Washington fala sinceramente das suas lutas pessoais. Fui batizada no Espírito Santo há cerca de 7 anos atrás. No final de junho do ano passado, recebi cura instantânea de uma surdez nervosa numa igreja em Washington. Mais tarde, em agosto, o médico confirmou que eu tinha sido curada de quistos e tumores no peito. Eu liderava a equipe de trabalho de um membro do Congresso e, enquanto ele se tinha mostrado entusiasmado com a minha experiência de cura, o meu testemunho foi mal recebido nos círculos políticos em que eu me movimentava. Deixei o emprego em setembro e passei os meses seguintes a descansar e a passar tempo com o Senhor. Depois, a meio de dezembro, fiquei deprimida e abatida. A primeira semana de janeiro foi horrível. Um dia perdi o controle sobre o meu temperamento. Estava completamente sozinha e aquilo relacionava-se com um assunto banal. Apercebi-me instantaneamente do pecado que tinha cometido, ira. Ao tentar orar por perdão, senti-me a sufocar, não por causa da emoção, mas devido a uma pressão nítida sobre a minha garganta, uma força física muito real. Um amigo sugeriu que talvez eu precisasse de ser liberta. Então comprei as suas cassetes acerca de libertação e demonologia. Eu sempre me afastei de tudo o que estivesse relacionado com espíritos, demônios, fantasmas e tudo mais, acreditando que se não me metesse com eles, eles também não me chateariam. Eu não queria ter nada a ver com espíritos e demônios. Ainda assim, ouvi as suas cassetes sobre libertação. A minha Bíblia estava em cima da mesa e fui seguindo as passagens da Escritura mencionadas na cassete. Quando cheguei ao fim, à medida que dava instruções aos seus alunos, resolvi seguir e fazer o mesmo. Depois o Derek começou a orar por libertação, mas a cassete parou de repente. E a última coisa que disse na cassete foi: lembre-se, Jesus é o seu libertador. Não sabia o que pensar ou o que fazer. Então, na minha oração ao Senhor, disse que não sabia o que fazer, mas que uma vez que Ele era o meu libertador, eu estava a entregar-me completamente a Ele. Nomeei aquelas coisas que não são do Senhor, que eu senti que eram más e pecaminosas, as quais eu não queria que fizessem parte de mim: ressentimento, falta de perdão, dúvidas, ansiedades, medo, etc. Tal como já afirmei, não sabia o que pensar. Daí a alguns minutos, não mais do que 2 ou 3, comecei a respirar com dificuldade e a engasgar-me desesperadamente. Após 10 minutos, senti que a minha região abdominal nunca mais seria a mesma, mas não senti nem acreditei que estivesse completamente liberta. Depois perguntei aos demônios ou espíritos quais eram seus nomes e ordenei-lhes que saíssem, o que não aconteceu. Por quê? Não sei. Então, pedi ao Senhor para me dizer se havia mais demônios e quais eram seus nomes, para que eu pudesse pedir libertação deles. O primeiro era suicídio, e a sua força era terrível. Senti em todo lado
até ao cimo da minha cabeça. Senti algum alívio, mas não foi um alívio total. Pedi ao Senhor para me dizer se havia mais e soube que havia ainda um espírito de surdez. A libertação daquele foi fantástica. Durou mais tempo do que qualquer outro, e a força empurrou o meu abdômen para as minhas costas, e senti fisicamente a violência do meu estômago a ser arrancado. Senti também pressão sobre a minha cabeça. Estou completamente liberta, e desde então tenho conhecido uma paz maravilhosa. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com vocês. Amém. Deus lhe abençoe.